Focado apenas em mim, meticulosamente planejei minha partida para a eternidade, escolhendo até mesmo a data. Na noite anterior, pedi à minha esposa que preparasse um jantar especial. Conversei com ela como de costume, escondendo minhas preocupações. Seguindo meu plano, dirigi-me ao escritório em casa e executei meu plano, dando fim na minha existência. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Sou Gessé e é um prazer ter vocês comigo. Infelizmente hoje irei te apresentar uma história um pouco triste de uma covardia praticada por muita gente. Se bem que covardia não é o termo adequado porque a fraqueza espiritual faz parte do ser humano, mas uma atitude impensada, ignorante, por pessoas que não têm o mínimo de conhecimento das penas aplicadas de quem interrompe sua própria vida conscientemente. Um empresário bem-sucedido que mergulha em muitas dívidas, usando o dinheiro para fins mundanos e inconsequentes, acaba interrompendo sua própria vida. Acho que vocês entenderam, não é isso? Não posso ser mais claro porque o YouTube pode tirar meu vídeo do ar por usar palavras que vão de encontro às suas diretrizes. É uma carta psicografada pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ditada pelo espírito de um empresário e coordenada pelo mentor espiritual da médium Antônio Carlos. E o que vocês acham da atitude de quem comete um ato desses, de tirar sua própria vida? Comente aí abaixo, dê sua opinião. Já teve algum caso desses em sua família? Você acha que justifica? Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber em primeira mão as novidades nas terças e sábados, às 19 horas. Vamos à carta. Estava muito preocupado e não me sentia bem. Dava muita importância ao dinheiro, colocando-o em primeiro lugar na minha vida, e com sua escassez ficava nervoso e inquieto. Nada mais tinha valor para mim, o resto era secundário e esses também não estavam bem. Minha filha me disse ao me ver preocupado: "Papai, diga para nós o que está aborrecendo tanto. Sinto nervoso e percebo que está triste." "Não é nada, filhinha. Deve ser somente uma indisposição." "Acho, pai", opinou meu filho, "que estamos gastando muito dinheiro. Talvez deveríamos adiar nossa viagem ao exterior. Vocês, meus filhos, merecem essa viagem." Exclamei. "Filhos", disse minha esposa, "deixem seu pai em paz. Sei bem o que está se passando. José com certeza está tendo um relacionamento com outra mulher e sua consciência deve estar doendo e você, meu filho, não se preocupe com a viagem. Se ele gasta dinheiro com mulheres, é justo que gastemos conosco." "Não tenho amantes", repliquei em tom cansado. "Papaizinho, se o que o preocupa é grave, temos de saber." O telefone tocou e minha filha correu para atender esquecendo-se de mim. Quase contei a ela. Fiquei ali na sala, esquecido por eles. Pensei pela milésima vez no que ia fazer. Ia à igreja, porém, agora compreendi que tive o título de religioso, mas não o fui realmente. Não tinha religiosidade dentro de mim. Achei naquele momento que a igreja que frequentava não podia fazer nada por mim. Tinha uma pequena indústria e poderíamos viver de sua renda se a gente não fosse tão esbanjadores.
Não conseguia negar nada aos meus 2 filhos. Anos antes, trair a minha esposa ou não foi nada sério, porém ela descobriu, ficou sentida e passou a gastar muito. Achava que se não sobrasse dinheiro eu não iria gastar com outras. Para não abaixar nosso padrão de vida, fiz empréstimos. Um dia, um amigo pediu-me um dinheiro emprestado e o fiz com juros mais altos do que os bancários. Julguei que achara uma forma de ter mais rendimento. Pegava dinheiro de pequenos poupadores a uma taxa de juros baixa e emprestava com juros mais altos. Fiz isso por anos. Mas houve mudanças financeiras do governo, tive prejuízo e gastos mais excessivos em casa. Minha dívida estava imensa e não tinha nem como pagar os juros. Era tão crítica minha situação que nem vendendo a casa na qual morávamos e a fábrica, não quitaria a metade da dívida. Pensava nas pessoas que confiaram em mim, que deixaram suas economias comigo. São ambiciosas. Justifiquei. Seria mais garantido para eles colocar o dinheiro em bancos, mas quiseram ganhar mais, e vão perder. Por mais que pensasse, não achava solução e não tinha coragem de dizer à família a dificuldade pela qual passávamos. É melhor acabar com tudo. Não aguentarei passar pela vergonha de estar arruinado e pela miséria. Focado apenas em mim, meticulosamente planejei minha partida para a eternidade, escolhendo até mesmo a data. Na noite anterior, pedi à minha esposa que preparasse um jantar especial. Conversei com ela como de costume, escondendo minhas preocupações. Seguindo meu plano, dirigi-me ao escritório em casa e executei meu plano, dando fim na minha existência. Não morri. Meu corpo físico sim, com o ferimento mortal, os órgãos findaram suas funções. Meu espírito, que não morreu, ficou grudado no corpo carnal. Confuso, com muita dor, vi tudo o que se passava. Soube que havia morrido pelas conversas que ouvia, pelo choro de minha filha e pela confirmação do médico. Foi horrível. Minha esposa, que já não me amava mais, sentiu mágoa e raiva. Somente meus filhos sofreram, eles não conseguiam entender o porquê do meu ato. Foi no velório que um amigo disse à minha mulher: "Acho que José se matou porque tem muitas dívidas." E algumas pessoas não tiveram nem compaixão e indagavam para minha esposa e filhos sobre o dinheiro deles. Deitado dentro de um caixão, sentia frio, sede, e uma dor alucinante, como também a raiva de algumas pessoas. Apavorei-me, queria morrer mesmo, mas isso não ocorreu, continuava vivo sabendo que já estava morto. Os seguidores da religião que seguia tinham razão, sobrevivemos à morte do corpo físico. O desespero foi maior no enterro. Fiquei ali, no escuro, sentindo horrorizado frio e dor. "Covarde!" falou uma voz, xingando-me. "Você pegou emprestado dinheiro de minha mulher. A coitada vai passar por dificuldade por sua culpa. Por que não foi honesto? Se sabia que não iria conseguir pagar, por que fez esse empréstimo? Por que você não ficou encarnado e tentou resolver a situação? Você transgrediu uma lei divina. Não matarás. Suicidou-se e agora irá sofrer." Disse outra pessoa. "Ficará sozinho aí no escuro,
mas ouvirá o que as pessoas pensam e acham de você. Falou outra voz. Afastaram-se, e fiquei ali, dentro do túmulo, no caixão. Fui piorando. Além de continuar sentindo dores, o barulho do tiro soava na minha cabeça e os vermes começaram a me comer. Que padecimento atroz! E aquelas vozes tinham razão, escutei pessoas dizerem que merecia estar no inferno. Outros me cobravam o dinheiro que lhes devia. O pior foi a minha família. Minha esposa me maldizia por deixá-la em situação difícil. Até meus filhos indagavam o porquê de não ter dito a eles sobre a nossa falência, de ter me suicidado, fugido do problema e deixado para eles resolverem. Venderam todos os bens que possuíamos, a casa, a fábrica, e até os móveis do nosso lar. Pagaram um pouco para cada um dos credores. Mudaram de cidade. Como me foi explicado, eu soube de tudo o que ocorria com eles porque senti os pensamentos deles. Meus filhos arrumaram emprego e residiam num apartamento pequeno. A família de minha esposa os ajudou. Não me perdoaram e tinham mágoa de mim. A dor era tanta e o horror de ficar na escuridão era imenso, eu dava gritos alucinantes. Seria deprimente descrever tudo o que passei. O tempo foi passando e o fato foi sendo esquecido. Um vulto começou a me falar com sua voz calma. José, peça perdão. Arrependa-se. Deus nos perdoa sempre. Mas os que prejudiquei não me perdoarão. Acabarão por esquecer. Às vezes sentia-me enlouquecido, outras, raciocinava entendendo tudo. Já não gritava, gemia. Um dia, aquele vulto me tirou do túmulo, do caixão e me levou para um outro local, o Vale dos Suicidas. Ali fiquei num canto, triste, vendo muitos sofrerem como eu. Vale dos Suicidas são lugares situados no umbral, onde suicidas são agrupados. É um local de sofrimentos, em que a permanência depende deles próprios, do arrependimento de cada um. Padecíamos juntos naquele local, para mim mais sossegado, pensei no que fiz e me arrependi. O remorso dói e, aos poucos, a dor desse sentimento tornou-se maior do que as outras que sentirá. Se pudesse voltar no tempo, com sinceridade não me suicidaria, não seria covarde abandonando os problemas e prejudicando minha família com meu ato abominável. Muitos anos se passaram. Fui socorrido. No hospital para onde fui levado, não senti mais dores no ferimento, frio, fome ou sede, somente permaneceu a dor do remorso. Quis me recuperar, esforcei-me para isso e fui melhorando gradualmente. Sentindo-me melhor, fui estudar para aprender a viver desencarnado e para ter amor à vida em todos os seus estágios. O tempo passou. Poucos se lembram de mim e entre eles, somente alguns guardam mágoa. Minha ex-esposa casou-se de novo, não gosta nem de lembrar de mim, acha com razão, que a fiz muito infeliz, que pelo meu suicídio, passou muita vergonha e foi humilhada. Ainda não me perdoou. Meus filhos me acham covarde, ficaram sentidos com minha atitude, mas me perdoaram. Lembram-se muito pouco de mim e quando fazem me taxam de infeliz. Tento esquecer o sofrimento pelo qual passei por minha própria escolha, mas não é fácil, esses acontecimentos me marcaram muito.
Se me lembro do momento que desencarnei, escuto o tiro, sinto a dor e choro. Estou abrigado em uma colônia que socorre suicidas. Tenho por tarefa ajudar os recém-chegados a esta casa de caridade. Tenho escutado muitos relatos. Deserdar a vida física é um erro e as reações não são iguais para todos. Eu sofri muito porque, além de suicidar-me, planejei e agi friamente. Muitos agiram pior do que eu, e sofreram bem mais. Outros tiveram atenuantes, agiram no impulso, estavam doentes ou obsediados. Alguns se arrependeram com sinceridade logo após terem cometido esse ato tresloucado, outros não. Pela justiça divina, um suicida não sofre igual ao outro. Cada caso é um caso, analisado com carinho por dedicados socorristas que trabalham auxiliando-os. Para mim, depois da morte física, foi um horror, desespero e muito sofrimento. Aceitei o convite de vir contar o que me aconteceu, na esperança de que meu relato possa levar pessoas a refletirem e abolirem a vontade de se matar. Não vale a pena fugir de um dos nossos estágios da vida. Vivos sempre estaremos, porque não se mata a alma. Anseio por reencarnar. Mas tenho de esperar pela oportunidade, pois esta que tive, desprezei. Gostaria de ser perdoado por todos a quem prejudiquei. Estou dando muito valor ao perdão. Aquele que perdoa é nutrido pelo sentimento maravilhoso do amor. Também estou aprendendo a ser grato e quero agir de tal forma que venha a receber a gratidão de muitos. Que Deus nos abençoe. José